né? Pegou o pão, infringiu a lei, né? Então era mais ou menos essa a sistemática de nulidades, né? Não importa, mas vai parar a obra, a criança vai ficar sem creche, a rua vai ficar interditada. Não importa, é nulidade absoluta, né? A gente não ouviu? Absoluta, tem que parar. O que importa é a lei, né? E o que importa são as pessoas. Essa é a nova sistemática. Ousem, sejam criativos, porque a administração pública existe para quê? A administração pública existe para executar políticas públicas, para concretizar direitos fundamentais do cidadão. Essa é uma exigência constitucional. É a finalidade última e talvez a única finalidade da administração: concretizar direitos fundamentais. Nós vamos falar um pouco sobre os desafios da nova lei de licitação, que se insere no contexto do desafio que é gerir a coisa pública a partir do direito, no caso, o direito administrativo. Como as senhoras e os senhores sabem, o direito, ele, como última razão, a gente chama de última ratio, né, no nosso linguajar jurídico, ele não é muito afeito à gestão. O direito ele fica por último ali para regular as situações extremas de limite, né? O direito ele é cogente. Geralmente ele tem comandos que, se desobedecidos, vão gerar uma sanção. Mas o nosso ramo, direito administrativo, em especial licitações e contratos, ele tem uma peculiaridade, não é? Que é fazer gestão, fazer governança através do direito. Essa é a peculiaridade do serviço público, não é? Se o particular ele pode inovar nos limites da lei, no serviço público, qual a primeira coisa que nós pensamos quando ouvimos uma ideia inovadora? Mas isso é possível? Não é? Tem previsão legal? Então, esse é o desafio de inovar no serviço público, não é? E aproveitando a presença da minha conterrânea, doutora Cássia, eu quero lembrar o nosso querido sergipano, jusfilósofo Tobias Barreto, talvez o maior jusfilósofo que esse país já viu, que disse o seguinte: o direito não é filho do céu. O direito é produto do homem e da história, né? Ou seja, o direito ele evolui. E, graças a Deus, o direito administrativo e as licitações e contratos estão evoluindo também. Por isso, nesse nosso paradigma jurídico novo, nós estamos fazendo uma ponte, senhores. Todos nós aqui, ou talvez a maioria, tenha estudado ali pelos livros do Eli Lopes Meireles, né? Acho que a maioria, tá? Da minha época, né? Inclusive. Nós aprendemos o quê? Qual o mantra, doutor, do direito administrativo? Ao particular, o particular pode fazer tudo que a lei não proíba. Mas o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza expressamente, não é? Eu sempre faço uma brincadeira. Tá? Pega fogo esse auditório aqui. Tá? Com fé em Deus não vai acontecer. Mas pega fogo esse auditório aqui. Tenho absoluta certeza que ninguém vai procurar nos normativos se a lei autoriza expressamente que se tente apagar o fogo ou que se saia correndo, né? Ou espero que não. Tá? Espero muito, muito sinceramente que não. Então, nós estamos evoluindo e o direito administrativo está se constitucionalizando, ou melhor, se neoconstitucionalizando, no sentido de sair desse paradigma da legalidade estrita e avançando a um novo paradigma, o paradigma da juridicidade administrativa.
Mas, Janderson, nós estamos aqui para falar em inovação, em desafios, e você vem com essa conversa jurídica, né? É porque é da juridicidade administrativa, senhores, que vai nascer, ou que vai ser, o terreno fértil para as transformações. Se no paradigma anterior nós tínhamos a necessidade de previsão legal para absolutamente tudo, ou quase tudo, a juridicidade administrativa ela sai do texto legal, né? Nós não vamos perquirir tão somente o que a lei autoriza, a lei, norma, regra, o texto escrito. Nós vamos verificar toda a principiologia, nós vamos até o cidadão, né? E com o caso concreto, apenas após analisar o caso concreto, que vamos chegar a uma resposta. Não é? Então, senhores, eu gostaria de dizer que o texto legal, nesse novo paradigma, ele não é o teto daquilo que é possível ser feito na gestão pública. Ele é o piso. Nós temos as modalidades de licitação, nós temos os instrumentos auxiliares de licitação, nós vamos falar sobre alguns, né? Temos a teoria das nulidades, mas eles não são o teto, eles são o piso. E a partir deles, desde que, né, dentro de uma lógica sistêmica, é possível inovar. Então, eu quero dar essa boa nova aos senhores. É possível inovar na gestão pública e nós estamos atentos a esse novo paradigma. Por isso eu gostaria, senhores, de concluir essa rápida fala, para passar a palavra para os palestrantes, para dizer o seguinte: é nesse novo paradigma que se insere a nova lei de licitações e contratos administrativos. Não é? Ousem, sejam criativos, porque a administração pública existe para quê? A administração pública existe para executar políticas públicas, para concretizar direitos fundamentais do cidadão. Essa é uma exigência constitucional. É a finalidade última e talvez a única finalidade da administração: concretizar direitos fundamentais. E o cidadão, ele precisa da nossa ousadia enquanto agentes públicos. Isso não é demagogia. Isso é uma realidade e uma necessidade. O cidadão ele precisa, principalmente aqueles mais carentes. Eu costumo dizer, tem pessoas que estão em situação de penúria tamanha que elas só têm o Estado, só têm ao Estado, e o Estado não lhes pode falhar. Senhores. E nós temos, como agentes do Estado, que chegar a essa pessoa. Então eu digo para vocês, a norma regra, que é o texto da nova lei, não é o teto, é o piso. E é a partir desse piso que nós vamos enfrentar os desafios e construir as inovações que o povo e o nosso país precisa. Ousem, com responsabilidade, porque as instituições também estão funcionando. Afinal, nós estamos na casa do controle externo, né? Mas ousem.